Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui meus negócios. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 21. João, Evangelho de João, capítulo 21. Quantos estão felizes? Amém? Todo mundo achou? Agora curva sua cabeça aí só mais um instantinho. Deixa aberta aí. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que a tua presença é real neste lugar, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua bondade, muito obrigada, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nessa noite eu oro, Senhor, para que todo espírito, Senhor Deus, de distração caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, te peço, acampa anjos ao redor desse templo, deste lugar, ó Pai. Nós declaramos que nenhum mal tem autoridade para agir aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que as nossas mentes, que o nosso coração, Senhor Deus, esteja cativo ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, fala conosco nessa noite. Dá-nos, ó Deus, revelação da tua palavra, Pai. Que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de revelação no Senhor, ó Pai. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus, Pai. Me coloco à disposição do Senhor. Que o Senhor possa falar, Deus, através de mim, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O que eu quero falar com vocês hoje, nessa noite, o tema da minha palavra é força em meio à fraqueza. Vamos estar lendo lá o texto, a partir do versículo 21, versículo 1, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era o Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei.
Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu-lhes de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias de ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Irmãos, nessa noite, até aí nós vamos ler, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da história de Pedro. Pedro, a história dele é muito clara para nós, é muito parecida com a nossa humanidade. Quem foi Pedro? Quem foi o apóstolo Pedro? Né? Pedro, ele orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Ele pregava e os corações aquebrantavam-se. Foi um grande líder dos apóstolos, abriu o evangelho para judeus e para gentios. Era um homem cheio do Espírito Santo, não temia prisões, não temia açoites e nem mártires. Pedro, ele é o símbolo de mim e de você, da nossa humanidade. Símbolo do nosso avanço e dos nossos recuos. Das nossas escaladas e das nossas quedas, da nossa ousadia e da nossa covardia. Pedro, ele era intenso, ele era sincero, ele era apaixonado por Jesus, mas ele era instável, ele era impulsivo e ele era frágil. Lá em João 21, né, quando a gente lê aqui João 21, a gente vê, se a gente for estudar esse texto, a gente vê que o milagre da pesca, ele se resulta no reencontro da graça. Nós vamos entender isso daqui a pouco. O fracasso, ele se torna restauração. E a fraqueza, ele se torna a missão de Pedro. E é a respeito dessas coisas que eu quero falar com vocês essa noite. Quero que você entenda que a verdadeira força, ela não está em nunca cair, mas ela está em a gente ser restaurado em Cristo Jesus. Eu vou estar passando por algumas histórias aqui da vida de Pedro, só que como o tempo ele não é tão longo assim, a gente não consegue ler todos os textos. Então, se por um acaso você quiser anotar, depois você lê na sua casa, ou depois se você quiser me perguntar também, eu te passo a respeito das referências, amém? Então, irmãos, a fraqueza de Pedro era, ele confiava em si, mas ele não confiava em Jesus. A confiança dele estava totalmente voltada nele, no início da sua caminhada. Quando Jesus chama, ele não conseguia ainda descansar em Jesus, confiar em Jesus. Lá, e a gente vê um pouco disso, lá em João 13, que vai estar do versículo, não precisa abrir, como eu disse, não dá tempo, mas em João 13, que vai do versículo 6 ao 10. Lá fala a respeito de quando Jesus ele reúne os discípulos para a cerimônia do lava-pés. E Jesus, quando ele começa a lavar os pés de seus discípulos, quando ele chega
diante de Pedro, ele repreende Jesus, ele fala: Jesus, eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés. Lava então. Jesus: não, mas se eu não lavar, você não tem parte comigo. E ele fala para Jesus: não, então lava o meu corpo, lava a minha cabeça, me lava inteiro. E Jesus fala: mas você já foi limpo, você já foi lavado, né? O que Jesus estava querendo dizer com isso, né? Jesus, ele já tinha se arrependido dos seus pecados, ele já tinha sido purificado. Se a gente for olhar para essa história, talvez a gente leia ela achando até uma coisa legal, é ou não é? Olhando com os nossos olhos naturais. A gente fala assim: não, que bacana, né? Pedro, não, Jesus, não lave o Senhor não pode lavar os meus pés, o Senhor não é digno. Mas ao contrário disso, irmãos, nós enxergamos uma resistência espiritual de Pedro, né? Pedro, ele rejeita o gesto de Jesus por orgulho disfarçado de zelo. Ele não compreende que a força espiritual, ela começa na humildade. Na verdade, ali, o seu orgulho, o orgulho de Pedro, ele estava falando mais alto. Não era porque ele era bonzinho, porque era legal, era um gesto legal diante de Jesus. Era o orgulho de Pedro falando mais alto durante aquele momento. Era uma resistência espiritual de Pedro. Trazendo para nós, quantas vezes, irmãos, nós resistimos à forma de como Jesus nos trata, de como Jesus quer nos curar, de como Jesus ele quer nos ensinar. Quantas vezes, irmãos, o Senhor ele começa com um processo na nossa vida de restauração, começa com um processo de cura, de tratar o nosso caráter, de mudar tudo aquilo que não agrada a Ele, e nós enfrentamos resistência, nós não suportamos. E continuando, lá em Mateus 14, 28, 31, vai falar do texto de quando Pedro caminha sobre as águas. Jesus, ele separa dos discípulos, ele vai para o monte orar e ele fala para os seus discípulos, podem ir na frente, depois eu vou. E os discípulos estavam no barco, de repente uma grande tempestade começa a agitar o mar, começa a jogar o barco para lá e para cá. E Pedro, muito ousado, né, como a gente disse aqui no início, era uma característica dele, ele era muito ousado. Pedro fala, Senhor, eles avistam Jesus vindo de longe, a princípio eles acham que é um fantasma, eles se assustam. Mas quando eles enxergam que é Jesus, qual que é a primeira atitude de Pedro? Senhor, me deixe ir até o Senhor. E Pedro começa a andar, a caminhar sobre as águas. Mas chega um determinado momento que Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade, para as ondas. E Pedro, ele começa a se afundar. Pedro anda sobre as águas, mas Pedro afunda. Ele tira os olhos de Jesus e ele foca no vento. E ele foca na tempestade. Trazendo aqui em paralelo para nós, irmãos, quantas vezes nós começamos bem a nossa caminhada com o Senhor? Aqueles aqui, né, que já tem um tempinho mais de igreja, de conversão, pensa aí um pouquinho como você era lá no início, como era a sua trajetória lá no início, como você era ousado, como você era entregue à presença do Senhor, como você buscava com intensidade, como você não se importava com quem estava ao seu redor, como você não se importava com as circunstâncias, com dificuldades. Mas a nossa tendência humana, irmãos, é que durante a caminhada, no meio do processo, a gente tire os olhos de Jesus. Às vezes nós passamos por tempestades tão pesadas, tão difíceis, que nós tiramos os olhos de Jesus e nós voltamos os nossos olhos para a tempestade. E nós afundamos, e nós começamos a afundar. E nós começamos a perder o rumo. Irmãos, nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus e voltar os nossos olhos para as circunstâncias.
né? Tem um versículo que fala: aviva, Senhor, a obra no meio, né? Porque Jesus, ele nunca vai mostrar o meio. Ele mostra o início, ele mostra onde nós vamos chegar, mas ele não mostra o processo. E, irmãos, ser crente é coisa de doido. É você simplesmente já se agarrar na fé de que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, que controla tudo e todas as coisas. É crer num Jesus que se entregou e morreu por nós, e que através deles nós temos comunhão com o Senhor e nós iremos morar com Ele um dia. Então é simplesmente fechar os seus olhos, se entregar a sua vida nas mãos do Senhor e ir. Mas nós precisamos entender, irmãos, que se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos afundar. Mas sabe o que é o mais tremendo de tudo? Quando Pedro começa a afundar, Jesus vem ao seu encontro. Então eu quero que você entenda aqui nessa noite, que se você andou afundando, ou está afundando, não sei, em algum momento da sua vida de dificuldade, Jesus sempre vem ao seu encontro, irmãos. Pedro, quando começa a afundar, Jesus vai até ele e o socorre e o levanta. Irmãos, não podemos tirar os olhos de Jesus. Não podemos tirar os olhos da cruz. Independente do que venha, independente do que aconteça, independente da tempestade, independente dos problemas, irmãos, não tire os olhos de Jesus. Porque se você não tirar, irmãos, você vai vencer. Você vai conseguir. E se você tirou os olhos de Jesus, irmãos, por alguns instantes da sua vida, retorne os olhos para Ele. Ele está lá, te esperando, pronto para segurar nas suas mãos e te guiar, amém? Segundo ponto, a contradição de Pedro. Revelação certa, mas atitude errada. Se nós formos lá para Mateus 16, versículo 16, Jesus, ele pergunta nesse texto, ele pergunta para os seus discípulos o que o povo, o que a multidão falava ao seu respeito. E o povo e os discípulos respondem para Jesus, fala para Jesus, o pessoal não fala muita coisa, né? Eles não têm muito conhecimento de quem o Senhor é. Então ele pergunta para os discípulos ao seu respeito. E Pedro responde assim: Tu és o Cristo, no versículo 16, Filho dos Deus vivo. Olha o que Pedro fala: Tu és o Cristo. Ou seja, confissão verdadeira. Amém? Pedro acerta na identidade de Jesus. Mas se a gente desce um pouquinho aí nesse texto, Jesus vai falar para ele assim: Isso, Pedro, porém, não, essa revelação, ela não veio de você. Foi Deus quem te revelou isso, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, o que acontece muito na nossa caminhada, né? Pedro aí, mais uma vez, se deixando levar pela soberba. Porque ele fala como se isso tivesse partido dele. Eu sei, Senhor. Não como algo que fosse revelado da parte de Deus para ele. Irmãos, é muito comum da nossa vida, da nossa caminhada cristã, a gente ficar soberbo, porque faz parte da carne. Às vezes nós começamos a crescer nas coisas do Senhor, nós começamos a crescer em comunhão com o Senhor, na palavra do Senhor, e é muito simples e fácil com que a soberba entre no nosso coração. E é muito fácil, irmão, para nós começarmos a achar que nós somos demais. Nós somos os fortes, inabaláveis. Né? Somos aqueles que nada nos atinge, que nada nos tira da direção, que nada nos tira do propósito. Achamos que nós sabemos de tudo e de todas as coisas, que nós não precisamos de ninguém mais. Nós não precisamos ser direcionados, ensinados, moldados. Achamos que não existe mais o Senhor. Quando vai ver, irmãos, nós já estamos fazendo tudo conforme a força do nosso braço, conforme o nosso querer, conforme o nosso achismo.
nos tornamos orgulhosos. Irmãos, a nossa carne ela é tão fraca que basta um elogio para que o nosso coração pecaminoso, a nossa carne pecaminosa, se encha de soberba, se encha de orgulho, do eu. Não, irmãos, nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem da parte de Deus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Se não fosse através do sacrifício de Jesus, irmãos, coitado de nós. Inferno. Destino, próxima parada, inferno. Mas Jesus se entregou por nós, irmãos. E tudo que nós somos, que nós temos, nós devemos a Ele. Aí, continuando, seguindo, nós vamos para Mateus 16, 22 e 23. Jesus, ele é um pouquinho, né, ali com Pedro. Ele fala para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Sai de perto de mim, Satanás. Por que Jesus fala isso, né? Porque Jesus aqui, ele começa a explicar para os seus discípulos a respeito da sua morte. Ele começa a falar com eles tudo que já estava chegando, já estava se aproximando o momento da dor, né? O momento que ele seria crucificado. E Pedro, nesse momento, o que Pedro faz mais uma vez? Não, Senhor, o Senhor não vai, eu não vou deixar. Isso não vai acontecer com o Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor. E Jesus, naquele mesmo momento, repreende. Mas ele estava repreendendo Pedro, gente? Não. Ele estava repreendendo o diabo que estava agindo, com a permissão ali de Pedro ali, através de Pedro, tentando tirar. Pedro, ele aceita a Cristo como glorioso, né? Se a gente volta lá para cima, lá um pouquinho onde a gente leu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, naquele momento, ele aceita Cristo glorioso, mas ele rejeita o Cristo sofredor na cruz. Ele não entende, irmãos. Ele não entende. E se nós formos puxar isso para a nossa vida, nós queremos a glória da fé. Quem aqui quer a glória da fé? Pode levantar a mão, não precisa ter medo, não é errado, não. Mas nós evitamos o discipulado. Muitas vezes nós queremos a presença do Senhor, nós queremos ter comunhão com Cristo, nós queremos ter comunhão com Deus, mas nós rejeitamos o discipulado, a caminhada, que é o que, irmãos? É sofrimento. O que Jesus fala? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me... O evangelho é cruz, irmãos. É bênção, é muito bênção. É maravilhoso, é tremendo. Nada melhor, irmãos, do que ter comunhão com Deus. Mas é cruz. Não adianta nós querermos glorificar o nome de Jesus, entender a sua glória, entender a sua grandeza, mas nós não entendermos a cruz. Irmãos, nós precisamos de discipulado. Nós precisamos ser discipulados por Cristo. Nós precisamos ler a palavra do Senhor e entender o que o Senhor quer das nossas vidas. Nós precisamos deixar o Senhor moldar o nosso caráter. Irmãos, se tirar Deus de nós, sobra nada, irmãos. Sobra só nhaca, só defeito, só ansiedade, só pecado, só soberba, tudo que é ruim. Só que é tão maravilhoso que quanto mais nós bebemos do Senhor, quanto mais nós deixamos o Senhor moldar o nosso caráter, irmãos, quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais nós nos parecemos com Ele. Olha que tremendo. E é mais maravilhoso ainda que quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós entendemos que nós carecemos dele. Mais é revelado essa natureza pecaminosa em nós. Então, irmãos, a força cristã não está em evitar a cruz, mas em passar por ela com Cristo.
Nós não podemos evitar a cruz, mas nós precisamos passar por ela com Cristo. Amém? Glória a Deus. Aí, irmãos, vamos continuar a caminhada aí de Pedro. Nós vamos para Mateus 17. 6 dias após de ter acontecido isso, Jesus ele sobe ao monte e ele leva somente Pedro, Tiago e João. Está lá em Mateus capítulo 17. Lá, irmãos, no monte acontece algo maravilhoso. Lá Jesus ele é transfigurado. Os discípulos olham para Jesus, Jesus está com o rosto todo brilhando. Aí, de repente aparece Moisés e Elias. Aparecem em glória, conversando com Jesus a respeito da sua partida. Pensa a visão. E os discípulos ali vendo também. Uma nuvem luminosa os envolve ali no monte. E de dentro da nuvem surge uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Imagina, quem queria estar lá? Deve ser maravilhoso, né? Que visão dos céus naquele momento. Aí o que acontece? Pedro, mais uma vez, não discerne o ambiente. E Pedro sugere fazer 3 tendas. Ele fala para Jesus assim: Jesus, se o senhor quiser, eu faço 3 tendas aqui no monte. Uma tenda para cada um de vocês. Ou seja, Pedro ele não consegue enxergar, irmãos, aquela situação ali como algo sobrenatural, como algo milagroso. Pedro olha mais uma vez as circunstâncias com os olhos naturais. Pedro ele está vendo o milagre, mas ele não discerne a pessoa e nem a missão de Jesus. Irmãos, que ponto precioso e delicado. Você tem noção? Pedro, diante do milagre, ele vê o milagre acontecendo, essa visão que deve ter sido, meu Deus, mas ele não discerne a pessoa de Jesus e nem a missão de Jesus naquele momento. E aí nós puxamos para nós. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos presos em milagres? Eu acho que eu falo isso aqui toda vez que eu vou pregar. Vou falar de novo, vocês me desculpam, mas eu vou falar. Se a gente coloca uma placa ali na porta ali falando assim: hoje culto de milagres e curas. Irmãos, a gente lota essa igreja em 3, 2, 1. Em 3, 2, 1. Mas se a gente coloca lá ali na placa ali fora assim: venham hoje culto do arrependimento. Culto do pegue a sua cruz e me segue. Irmãos, vão ser poucos. Não vou falar que não vai ser ninguém, porque nós estamos aqui, amém? Mas vão ser poucos. Por quê? Porque a tendência da nossa natureza humana é essa. Nós estamos a todo tempo pedindo milagres, querendo ver milagres, ver coisas grandiosas acontecendo. E, irmãos, isso é muito bom. Não é errado, amém? Nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus que faz milagres, que faz grandes coisas. Eu creio que a nossa vida, todos os dias, é um conjunto de, às vezes, pequenos milagres. Só o fato de nós acordarmos de manhã saudáveis, fortes, para trabalhar, para vencer o dia, para romper, irmão, já é um milagre maravilhoso. A salvação é um milagre maravilhoso. Só que às vezes o nosso coração é só: Senhor, me dá, eu quero ver milagres, eu quero milagre, eu preciso de milagre. Se eu não ver, Senhor, não estou vendo milagre. Irmãos, e nós esquecemos mais uma vez da cruz. Nós esquecemos mais uma vez, irmãos, do sacrifício de Jesus na cruz. Do que Jesus fez para nos comprar, para nos livrar do inferno, para nos livrar de ter comunhão com o diabo e ter comunhão com Deus. Nós não podemos ser assim, amém, irmãos? A palavra do Senhor fala que a bênção, ela acompanha aqueles que estão na presença do Senhor.
claro que nós devemos orar sim, nós devemos clamar, a própria Bíblia fala isso. Mas nós não devemos viver, irmãos, em função disso. Porque você é filho, você é filha, se nós somos filhos, o Senhor está cuidando de tudo, as coisas estão cooperando ao nosso favor todo momento. E maior e melhor do que milagre, irmãos, é ter comunhão com Deus, é ser restaurado por Ele, é ser parecido com Ele, é exalar da sua essência. Então, irmãos, nós precisamos parar de tratar Jesus como um curandeiro. Amém? Nós precisamos nos agarrar na cruz, irmãos, e entender que existe uma cruz aí para nós. Que nós precisamos ser moldados por Ele. Continuando na caminhada. Deixa eu ver aqui para ver se eu preciso correr. Continuando na caminhada de Pedro, nós vamos para João 18, versículo 10. Jesus, quando ele está ali prestes, a ser preso, a ser levado pelos soldados, o que Pedro faz mais uma vez? Quem sabe? Pedro corta, arranca a sua espada e corta a orelha de Malco. Mais uma vez, Pedro não entendeu o ministério de Jesus. Não entendeu a pessoa de Jesus. Ele entra na frente como um justiceiro. E talvez nós faríamos a mesma coisa. No desespero ali, vendo Jesus sendo preso. Entraríamos na frente e cortaríamos a orelha do soldado. E Jesus naquele momento aparta, fala, não faça isso. É preciso que eu vá para que tudo se cumpra. E Jesus segue. Irmãos, para nós, quantas vezes nós queremos resolver nossas ações sem buscar o direcionamento de Deus? Quantas vezes nós queremos resolver as questões das nossas vidas sem buscar o direcionamento do Senhor? Aí passa um tempinho, a coisa dá errada, vira uma bagunça e ainda nós temos a pachorra de jogar a culpa em Deus ainda. Falar, Senhor, mas por que o Senhor não me livrou? Por que será que Deus não me guardou? Mas aí, irmãos, será que nós pedimos direcionamento de Deus? Será que nós oramos? Sim, queridos, o Senhor, Ele fala conosco. A palavra do Senhor fala que Ele abre portas e que Ele fecha portas também. Então nós devemos, irmãos, parar de fazer tudo com a força do nosso braço, do nosso entendimento e pedir direcionamento, irmãos, ore. Ore, Deus não é Deus de confusão, amém? Toda vez que você estiver diante de uma questão, diante de uma decisão importante da sua vida, e você estiver confuso, Deus não é Deus de confusão, ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça ao Senhor. Sabe o que eu faço muito? Eu falo, Senhor, se for da tua vontade, abre a porta. Se não for, fecha de uma vez. E Deus responde, irmãos. E Deus fecha. Só não vai ficar bravo com Deus se Deus fechar, amém? Você orou e pediu, amém? Os nossos olhos às vezes não conseguem enxergar aquilo de melhor que o Senhor tem para nós. Mas Ele sabe. O Senhor jamais vai nos colocar em algo que vai ser para nossa destruição. Amém? Então ore, peça direcionamento ao Senhor. Não faça como Pedro e saia destruindo, quebrando, fazendo tudo conforme a sua vontade. E aí, irmãos, caminhando um pouco mais na história de Pedro, nós chegamos ao fundo do poço. Onde Pedro chegou ali numa situação que ele desistiu mesmo e jogou a toalha. Né? Que foi a negação e o silêncio dele. Lá, se a gente voltar lá em João, capítulo 13, né? Não precisa voltar. Deixa eu ver aqui. Não precisa voltar. João 13, 36 a 38, que está ali ainda na cerimônia de lava-pés, né? Jesus, ele prevê a negação de Pedro. Né? Pedro vai lá mais uma vez, né, se encher, né? E falar, nossa, Senhor, não, o Senhor não vai para a cruz, o Senhor não vai. E aí, Jesus, ele
olha para Pedro e fala, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu acredito que quando ele ouviu aquilo ali, porque Pedro ainda não tinha entendido. Quando ele ouve aquilo, ele, não, eu vou negar. E geralmente quando a gente é avisado de alguma coisa, a gente já fica mais atento. É assim ou não é? Quando alguém nos avisa de alguma coisa, você já fica mais esperto, né? Aí Jesus ainda avisa, eu negar, não vou, Senhor, não vou te negar. Aí lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62, descreve direitinho, né? Jesus, quando ele está ali sendo crucificado, quando eles prendem Jesus e Jesus ele começa ali o seu processo de crucificação, Pedro, ele vai para o pátio onde Jesus ele tinha sido levado. E uma criada no pátio reconhece Pedro. E quando ela aponta, ela fala assim, lá, aquele lá não é o Pedro, discípulo de Jesus? Pedro vai e faz o quê? Nega Jesus pela primeira vez. Não sou eu. Eu não sou o discípulo de Jesus. E aí, durante o período ali, em um momento, ele está em volta de um braseiro, de uma fogueira. E mais uma vez, ele é reconhecido. Mais uma vez, ele nega a Jesus. Fala, não sou eu não o conheço. E aí, em outro momento, um parente de Malco, aquele da orelha cortada, o reconhece. E mais uma vez, ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus, o que acontece? O galo canta. Ou seja, imagina esse momento, irmãos, na vida de Pedro. Quando ele vê que aquilo que Jesus tinha revelado a ele se cumpre na sua vida. Pedro, ele se entristece. Acredito eu que depois de tudo que ele tenha passado durante a sua caminhada, porque ele viu muitos milagres, ele viu muitas conversões, ele andou lado a lado com Jesus. Muitas vezes ele, com só mais 2 discípulos, ele era aquele que estava ali ao lado de Jesus. Imagina o peso, irmãos, que veio no coração de Pedro naquele momento. A decepção de Pedro. Imagina, já viu aquela expressão, povo assim, jogou um balde de água fria na minha cabeça? Irmãos, Pedro se entristeceu naquele momento. Ele lembra das palavras de Jesus e ele se entristece. Mas sabe o que é mais maravilhoso? O olhar de Jesus para nós, irmãos, não é um olhar de condenação. E é aí que nós precisamos entender. Jesus, ele não olha para a gente condenando e falando, pronto, você me negou 3 vezes, agora vá para o inferno. Não, irmãos. Jesus está ali para nos segurar, para andar conosco, para nos reerguer, para nos levantar, para nos fortalecer. As nossas maiores quedas, irmãos, acontecem quando nós achamos que nós somos fortes. Quando nós achamos que nós somos autossuficientes. Aí acontece a nossa queda. Quando nós passamos a confiar na força do nosso braço. Quando nós começamos a caminhar conforme o nosso achismo. Nós caímos, irmãos, nessa fortaleza e nós nos enganamos. Porque nós vemos o quanto realmente nós somos fracos. O quanto nós somos fracos. Todos nós, irmãos, tem alguma área da nossa vida que pega mais. Porque somos diferentes. Talvez algo para mim que tanto faz, não seja para você. E muitas vezes nós brincamos com isso. Nós vamos levando, empurrando com a barriga, deixando passar. Eu tive a oportunidade de pregar para um rapaz na porta da minha casa. Eu estava chegando, um usuário de droga, já foi preso. Né? E assim, ele chegou me pedindo água.
Aí eu fiquei com dó, falei, não, como que nega a água, né? E lá em casa é custoso, porque a gente mora em apartamento, tem que subir um monte de escada. E na hora eu confesso que a preguiça me deu uma vontade. A minha carne também, falei, não vou dar nada não. Mas eu falei, não posso. Aí subi, peguei água, voltei. Quando eu voltei, eu comecei a pregar para ele. Aí descobri que é desviado, anda com a Bíblia dentro da mochila, o Novo Testamento de Deões. Sabia, eu falando com ele e ele jogando versículo para mim. E aí eu falando para ele, falei, meu filho, toma uma posição na sua vida, sai dessa vida. Falei, isso aí é cadeia, o caixão. Ele me contou mais ou menos a história dele, e aí ele falou assim, mas eu tô nessa vida assim, mas Deus sabe, né? Deus sabe. Eu falei, não. Falei para ele, não joga a culpa em Deus. Nosso Deus é o mesmo Deus de antes, de ontem, de hoje e de sempre. Deus é imutável, Deus não muda. Falei, Deus não vai descer aqui e falar para você assim, toma jeito na sua vida. Porque Deus está aí. Falei, Jesus está o tempo todo só esperando você se posicionar. E tomar uma vergonha na sua cara e endireitar a sua vida. Aí ele ficou meio desconcertado. Aí falei mais um pouquinho do Senhor, me despedi. E eu fiquei pensando, gente, fiquei refletindo o resto do dia depois. E realmente, gente, às vezes nós lidamos assim. Nós jogamos a nossa responsabilidade para Deus. Se Deus quiser, Ele muda. Claro, irmãos, que se Deus quiser, Ele faz o que Ele quiser, porque a gente não pode limitar Deus. Só que tem coisas que tem que partir de nós. Tem decisões que é você. É você. Tá difícil, vai arrastando, mas vai. Chega para Deus, abre seu coração, fala, Senhor, eu gosto desse pecado, Deus. Eu gosto, eu me sinto tentado. Mas eu entendi que eu não posso viver assim. Muda a minha história. Queridos, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Nós é tão bobinho que a gente acha que engana Deus. Não engana nada, inocente. Deus conhece nosso coração, irmãos. Deus conhece a profundidade do seu coração. Deus conhece seu pecado. Deus conhece a sua fraqueza. Deus conhece a sua alma. Sabe um raio-x assim, ó? Ele sabe tudo, tudo, tudo a respeito da sua vida. Mas você precisa se posicionar. Você precisa lutar. É Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe. Amém? Ele que quebranta, Ele que tem o poder de nos transformar. Mas nós precisamos, irmão, lutar contra o pecado. Nós precisamos falar não para o pecado todos os dias da nossa vida. E é todos, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós nos deitamos. Nós precisamos lutar, irmãos, nós precisamos abrir mão. Nós precisamos pegar a nossa cruz e carregar. Irmãos, e ela é satisfatória. Nada melhor, irmãos, do que estar na presença de Deus, do que ter comunhão com Ele. Então, o Senhor está olhando para você, meu querido. Não sei como é que está a sua vida, não sei como você chegou aqui. Não é Deus que se afastou de você. É você que se afastou do Senhor. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Deus é o mesmo, Deus te ama. Deus te tem como filho e Ele quer ter comunhão com você. Amém? E quando nós temos a nossa fraqueza reconhecida, irmãos, é o início da nossa restauração. Olha aí. Quando nós reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós estamos caindo, é ali que começa a restauração do Senhor na nossa vida. Aí, eu quero que a gente volte. Não sei se você deixou sua Bíblia marcada. Eu esqueci de falar para você deixar. Mas no primeiro texto que a gente leu, João capítulo 21. E nesse capítulo, irmãos, nós vamos entender que a graça, nós vamos entender a respeito da graça que nos reencontra na fraqueza.
Lá em João, no 21:3, Pedro ele volta a Galileia e volta a pescar. E ele não pesca nada. Olha o que acontece com Pedro, né? Eu falei, Paulo? Não, né? Acho que só na minha cabeça. Pedro, ele volta. Como nós lemos lá, ele se entristece e ele volta à vida normal. Ele volta para trás. Volta lá para a cidade dele, né? Para sua rotina diante de Jesus. E ele volta a pescar, só que ele não pesca nada. Quando ele não entende o propósito, ele volta a fazer o que ele tinha hábito a fazer. Ele pesca a noite inteirinha, mas ele não consegue pescar um peixe, irmãos. Aí a gente puxa para nós aqui, né? Quando a gente volta para trás, quando a gente sai da nossa caminhada com Cristo, quando a gente se entrega novamente ao pecado, irmãos, nós não conseguimos preencher o vazio. Nós não conseguimos preencher o vazio da nossa alma. Por quê? Porque quando Deus nos chama para algo maior, quando nós voltamos para trás, irmãos, é só derrota. É só abismo. É só vazio. Fico imaginando como Pedro estava se sentindo mal. Imagina, tinha sido depois de ter vivido tanta coisa na caminhada com o Senhor, de ter visto tanta coisa. Nem para pescar ele estava prestando, irmãos. Nem um peixe saía daquele lugar. Voltar atrás não preenche o vazio quando fomos chamados para algo maior. Você nunca vai se sentir, irmãos, preenchido, cheio, feliz, com a paz que excede todo entendimento, se você voltar para trás. O homem sem Deus, irmãos, ele volta à derrota. O homem sem Deus, ele só fica batendo a cabeça por aí e sobrevivendo. Aí, lá em João 21, Jesus ele vai ao encontro de Pedro. Jesus, ele não desiste de Pedro e ele encontra no lugar do fracasso. Olha que interessante. Num dos lugares onde Pedro ele nega Jesus, era em volta de um braseiro. E Jesus, ele encontra Pedro nesse mesmo cenário. Nesse mesmo cenário do braseiro, à beira de um braseiro. E ali Jesus, ele começa a fazer o quê? A curar, a restaurar Pedro, a restaurar a comunhão de Pedro novamente. Irmãos, nesse lugar aí, onde você caiu, nesse lugar aí onde você tropeçou, é onde Jesus vem e é onde Jesus começa a te restaurar. E é onde Deus começa a te libertar. E é onde Jesus, começa a te restaurar. Jesus, irmãos, ele sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Quando você já tem uma caminhada com o Senhor, irmãos, quando você tropeça, Jesus sempre vem ao seu encontro. Volto a falar, não é Jesus que nos abandona. É nós que tiramos os olhos dele. É nós que não olhamos para ele. Sabe essa fraqueza aí, essa coisa ruim, e ao mesmo tempo é boa, porque às vezes você não consegue abandonar, porque ela te traz prazer de alguma forma? É nesse lugar que Jesus te encontra. É nesse lugar que Jesus se revela para você. E Pedro vai da fraqueza à força. Ele tem um encontro com o amor que restaura e comissiona. Aí nós vamos lá em João 21, do 15 ao 17. Mais uma vez Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo.
Então apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro se entristece e fala para Jesus: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Olha aí, mais profundo, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse texto aí. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me ágape? Ágape, irmãos, eles fala de um amor incondicional, um amor sacrificial. Quem tem esse amor? Quem sente esse amor ágape? Deus, pelas nossas vidas. O que Deus fez? Olhou para nós, nos amou mesmo com tanto pecado, com tanta desobediência, entregou Jesus para morrer por nós. Um amor de sacrifício. Só que quando Jesus pergunta para Pedro: tu ágape, tu me ágape? Pedro responde: não, sim, Senhor, eu filéu. Ou seja, um amor entre irmãos, um amor de amigo. Não era um amor sacrificial. Por isso que Jesus pergunta 3 vezes. Mas o mais maravilhoso é que quando Jesus viu que Pedro não estava entendendo ali a sua pergunta, o seu questionamento. E quando Jesus pergunta pela primeira vez, vem a revelação de Pedro. E Pedro fala o quê? Sim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Sim, Senhor, eu tenho amor filéu. Serve? Será que vai dar certo? E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que nós entendemos que isso daí, gente? Que o nosso chamado, o nosso ministério não vem de nós. Os seus dons, os seus talentos não partem de você. Se nós, como meros humanos, irmãos, eu jamais na minha vida entregava um filho meu para morrer no lugar de outra pessoa. E aposto que você também não faria isso, não. Por quê? Porque isso é uma coisa muito grandiosa que parte de Deus. Só que, irmãos, quando nós entendemos a nossa missão, quando nós entendemos o nosso processo, é o Senhor que nos capacita. Olha a minha experiência lá com um homem lá na porta da minha casa. O que eu queria fazer? Sair correndo, fechar a porta e ir embora. Você acha que isso vem de mim? Não, por que eu obedeci, né? Por que eu fui lá? O Senhor que queria falar alguma coisa para aquele homem lá. Gente, é o Senhor quem nos capacita. Pedro, nesse momento, irmãos, no início dessas 2 perguntas, ele ainda passa pela soberba. Sim, Senhor, eu te amo. Mas depois ele reconhece a sua fraqueza e ele entende. Fala: não, preciso ser sincero. Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe todas as coisas. Queridos, a força do ministério nasce do amor por Cristo e não pela nossa autoconfiança. Quando nós amamos a Cristo, nós entendemos o nosso chamado, nós entendemos a nossa missão, nós entendemos o nosso propósito nessa terra e tudo se cumpre. Não é através da nossa autoconfiança. Porque, irmãos, volto a falar, se tirar Deus, se tirar Jesus da nossa vida, não sobra nada. Sobra o nosso ego, sobra a nossa soberba, sobra o nosso orgulho. Então, quando nós falamos sim para o Senhor, quando nós somos usados pelo Senhor, irmãos, é o Senhor que está agindo através de nós. Aí na parte B lá, apacenta as minhas ovelhas. Lá no 21, 17, né? Naquele momento ali, irmãos, Pedro entende e Pedro, ele ganha uma força para servir ao Senhor. Pedro, ele é restaurado para cuidar dos outros. A fraqueza tratada nas nossas vidas, irmãos, ela se torna ferramenta para curar outras pessoas. Quando a sua fraqueza é curada pelo Senhor, quando o Senhor te restaura,
Já reparou? Se você pensar em alguma coisa na sua vida que você tinha problema, que o Senhor te curou e te restaurou, vai começar a aparecer pessoas no seu caminho com a mesma dificuldade. É para você ser usado, para você ser boca de Deus, ser esperança, através de Jesus na vida da outra pessoa. Então nós precisamos, amém, irmãos, ser tratados pelo Senhor para que possamos ser ferramentas na mão dele. Deus usa nossas dores curadas para sarar outras pessoas. Quem aqui quer, através de Cristo, sarar outras vidas? Mas nós precisamos ser curados, amém? Já viu aquele ditado que fala que a fruta não cai longe do pé? Que nós geramos conforme aquilo que nós somos? Por isso que, infelizmente, irmãos, tem tanta destruição por aí, tanta gente que às vezes você pega uma família, você vai olhar a história, o filho parece com o pai, que parece com o avô, parece que as histórias vão se repetindo, não é assim? Porque as feridas que não foram tratadas vão gerando seres humanos da mesma espécie, com a mesma dificuldade. Mas quando nós quebramos esse ciclo, irmãos, na nossa casa, na nossa família, a gente começa a ver os frutos. A gente começa a ver os frutos. Então, irmãos, Deus usa, Deus nos cura, Deus nos restaura para que nós possamos sarar outras pessoas. Amém? Então, concluindo, deu tempo, glória a Deus. Concluindo a nossa palavra, né? O que Pedro nos ensina, então? Pedro nos ensina que a fraqueza, ela não é o fim. Então, se você tem uma fraqueza, irmão, se você tem caído, se você tem pecado em alguma área da sua vida, não é o fim, amém? Há esperança para nós, há esperança para você. Pedro nos ensina que o fracasso não cancela o chamado. Talvez durante a sua caminhada aí você tropece, você caia. Não pare, irmão, não desanime, permaneça firme, clame ao Senhor, olhe para Jesus, porque o seu chamado ele não foi cancelado, foi apenas um tropeço. Erga os seus olhos, olhe para Jesus e continue sendo usado por Ele. Pedro nos ensina, Jesus não nos define pelo pior momento, mas pelo que Ele pode fazer após a restauração. Jesus não olha para vocês e te define pelo seu pior momento. Não, irmãos, mas pelo que Ele pode fazer depois que Ele nos restaura, depois que Ele nos cura e nos liberta e nos transforma, amém? Lá em 2 Coríntios 12, 9, Paulo fala, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus ali falando para Paulo, né? Paulo fala para naquele momento, ele fala, tira esse espinho de mim, me ajuda, arranca isso de mim, né? E Deus fala, não, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe quando você vai ter um encontro com o Senhor? Quando você abrir essa fraqueza para Ele e deixar Ele te curar, deixar Ele te restaurar, e deixar Ele te levantar, irmãos, e deixar Ele te usar no reino dEle. Amém? A verdadeira força está em depender de Cristo todos os dias da nossa vida. Irmãos, nós precisamos depender de Cristo todos os dias da nossa vida. E é depender mesmo, irmão, de olhos fechados. Lá quando as contas tiver para vencer, que você olha assim para a conta e fala, e agora? E quando o armário tiver meio que quase acabando tudo, e quando aparecer alguma enfermidade, e quando você precisar de uma porta de emprego aberta, sei lá, seja lá a dificuldade que for, irmãos, nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos depender de Deus. O segredo da caminhada com o Senhor é não tirar os olhos de Cristo e depender dele todos os momentos das nossas vidas. Amém? Queria que você se colocasse de pé nesse momento para a gente orar. Todos entenderam? Amém?
Feche os seus olhos. Vamos tirar um minutinho para a gente orar. Queria, irmãos, que você, de olhos fechados, você começasse a se perguntar nessa noite, né? É importante, às vezes, a gente fazer algumas perguntas para nós mesmos. Pergunta aí, onde você tem confiado mais em si mesmo do que em Jesus? Qual é a área da sua vida que você tem levado pela força do seu braço, achando que você vai dar conta, e não confiando em Jesus? Que área da sua vida precisa de um reencontro com a graça? Qual, irmão? Qual é a área da fraqueza? Peça o Espírito Santo de Deus para te mostrar. Você está disposto a amar a Jesus acima do seu passado? Isso é uma pergunta importante também. Estamos dispostos a abrir mão do nosso passado, irmãos, e a amar Jesus acima de tudo, de todas as coisas? E fechar os olhos e falar: Senhor, hoje eu estou aqui, vamos. Jesus ainda restaura hoje. Então comece a falar com o Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Jesus, nós sabemos o quão pecadores nós somos. Sabemos que nós somos falhos. Sabemos que nós somos fracos. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor, e te pedimos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, naqueles pecados, Pai, que nós gostamos de cometer, Senhor, mas que nós sabemos que tem nos tirado da comunhão com o Senhor. Te pedimos, ó Pai, ajuda-nos a entendermos a cruz, a entendermos o Teu verdadeiro evangelho, Senhor. Pai, não nos deixe, Senhor Deus, cair no engano. Não nos deixe ficarmos paralisados, sem direção, como ovelhas, batendo a cabeça por aí, Senhor. Pai, nós precisamos de um pastor. Nós entendemos, Senhor, a importância do discipulado no Senhor. Nós clamamos, ó Pai, muda, Deus, nosso caráter. Muda, Deus, nosso coração, nos transforma, Senhor, nos cura, nos liberta. Pai, que possamos a cada dia parecer mais contigo, mais com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, eu quero orar, Deus, se tem algum irmão no nosso meio, pensando em desistir, pensando em parar. Ó Senhor, fortaleça, Deus, em nome de Jesus. Se revela a Ele, ó Pai, em nome de Jesus. Fala ao coração, Senhor. Tira, ó Deus, toda insegurança, todo medo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, para que os meus irmãos tenham experiências sobrenaturais com o Senhor. Que eles se acheguem, Deus, cada vez mais perto do Senhor. Que eles entendam, Pai, o verdadeiro propósito da cruz, Deus, o verdadeiro propósito do evangelho, do arrependimento, ó Deus. Senhor Deus, tira de nós toda a escama, Senhor Deus, que impede, Deus, o nosso entendimento. Dai-nos entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Declaramos que nós te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus, te amamos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é conosco, amém, irmãos? Deus é conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor é que nos dá força, sabedoria, direcionamento. É o Senhor que vence as nossas batalhas e que nos direciona. Que sejamos fortalecidos diante das nossas fraquezas, que no dia das nossas fraquezas possamos ouvir a voz do nosso Deus. Possamos ter a coragem de falar: Senhor, você sabe que eu te amo, mas não é do jeito certo. Mas eu estou aqui para ser direcionado pelo Senhor. Amém, irmãos?
Estenda suas mãos, eu quero orar com vocês. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus.